32.104 é o número de homens, mulheres e crianças que morreram até hoje de Covid-19 no estado de São Paulo. E com mais de 870 mil pessoas infectadas, a rede municipal de saúde da capital complica a situação de quem precisa fazer um teste de Covid. Em plena pandemia, nada de resultado por celular ou internet. O cidadão só pode ter acesso ao resultado se voltar pessoalmente à unidade de saúde onde foi atendido, e correndo mais risco de passar ou pegar a doença. O Tribunal de Contas do Estado encontrou indícios de irregularidades na compra de 50 mil litros de álcool em gel pela Secretaria Estadual da Saúde. A fábrica não tinha licença para funcionar em Diadema e ainda cobrou do governo quase 80% sobre o preço de mercado. O produto teve que ser recolhido dos hospitais, um prejuízo de R$1.100.000 aos cofres públicos. Um drama que já foi bem pior. Pesquisa da Rede Nossa São Paulo mostra que diminuiu o número de pessoas que perderam renda e trabalho na pandemia. Mas ainda está longe de recuperar tudo o que foi perdido. E veja também, a Defesa Civil Municipal decretou estado de alerta por causa da baixa umidade do ar. E vai ficar ainda mais quente e seco. É agora, no SPTV. Sete horas e 10 minutos. Boa noite para você, seja muito bem-vindo. 50 mil litros de álcool, 70% comprados pela Secretaria Estadual da Saúde, vão ter que ser recolhidos dos hospitais estaduais. É que o fabricante foi autuado pela Vigilância Sanitária porque não tinha autorização para funcionar. E a própria compra está sendo questionada pelo Ministério Público de Contas por indício de sobrepreço. É nessa fábrica em Diadema que foram produzidos os 50 mil litros de um higienizador antisséptico com álcool distribuídos em hospitais do governo do estado que não podem mais ser usados. Em maio, a Secretaria de Estado da Saúde pagou R$1.100.000 pelo produto numa compra com dispensa de licitação para enfrentar o coronavírus. A fábrica que vendeu o higienizante para a Secretaria de Saúde não tinha licença para funcionar aqui em Diadema. A Vigilância Sanitária descobriu que ela colocava nos rótulos um número de autorização de um antigo endereço na capital. E no dia que os fiscais vieram aqui, há quase um mês, eles disseram que a fábrica estava em pleno funcionamento e sem cumprir os requisitos mínimos de boas práticas de fabricação. Hoje à tarde, tocamos o interfone e ninguém atendeu. Do lado de fora, não vimos nenhum movimento lá dentro. O SP2 teve acesso a esse documento feito pela Secretaria de Estado da Saúde. Nele, a Coordenadoria Geral de Administração da Secretaria informa ao Tribunal de Contas do Estado que eles foram surpreendidos com o comunicado do Centro de Vigilância Sanitária da própria Secretaria, proibindo a fabricação e a comercialização, bem assim determinando o recolhimento de todos os produtos fabricados por Gold Hair Indústria e Comércio, a fabricante do álcool comprado pelo governo. Por causa da inspeção feita em agosto, a fábrica Gold Hair foi proibida de vender todos os produtos feitos a partir do álcool etílico hidratado da marca Mangacept, a mesma que o governo comprou. No documento enviado ao TCE, o governo afirma que ainda, diante desse cenário, só restou à Secretaria de Saúde determinar o recolhimento dos frascos de higienizadores de mãos já distribuídos a unidades hospitalares do Estado. Essa informação só veio a público porque o Tribunal de Contas do Estado começou a investigar indícios de irregularidades no processo de compra desse álcool em gel, como sobrepreço e problemas com a fornecedora do material. O álcool foi vendido pela empresa Maria Bonita Profissional Comércio de Cosméticos, que contratou a Gold Hair para produzir o material. Os técnicos do TCE apontaram que no endereço da Maria Bonita, registrado na junta comercial, hoje funciona uma oficina. Fomos até lá. O imóvel é pequeno, tem cerca de 40 metros quadrados. A dona dele disse que a Maria Bonita Comércio de Cosméticos funcionou aqui até 2 anos atrás. Eles trabalhavam aqui, mas sempre estava com a porta fechada, então eu não tinha controle do que estava acontecendo. Sobre o preço pago pelo álcool, a secretaria disse que os valores cobrados pelas empresas durante a pandemia não seguiram a chamada lógica de mercado, com preços melhores para compras maiores, como costuma acontecer.
Mas o Ministério Público de Contas comparou o valor pago nesta compra com o que foi pago em outras aquisições do mesmo tipo feitas pelo Estado também durante a pandemia. Segundo eles, o custo de cada mililitro do álcool fornecido pela Maria Bonita foi 78,86% superior ao maior valor praticado pelo Estado entre os meses de março e maio de 2020. A Secretaria da Saúde afirmou que é vítima da irregularidade cometida pela fabricante do álcool e que vai adotar medidas administrativas para receber de volta o valor pago e recolher o produto. Ela disse também que não concorda com a avaliação do TCE de sobrepreço, porque no momento da compra o álcool estava em falta e que o preço foi pesquisado com 4 fornecedores. A empresa Maria Bonita disse que não tinha conhecimento das irregularidades da Gold Hair e que não trocou o endereço na junta comercial porque terceiriza as atividades. Isso não é necessário. Quanto ao valor do álcool, a empresa afirmou que pratica preços justos. A produção do SP2 não conseguiu localizar os responsáveis pela Gold Hair. A Prefeitura da capital proibiu os guardas civis metropolitanos de usar técnicas de estrangulamentos durante o exercício da função. No telão aqui a gente tem os detalhes desse decreto que foi publicado hoje no Diário Oficial. Ele veda o estrangulamento de qualquer tipo aplicado com qualquer parte do corpo, entre eles aquele chamado mata-leão. Os guardas civis metropolitanos podem continuar usando as demais técnicas ensinadas no curso de capacitação oferecido pela Academia de Formação de Segurança Pública, desde que obedecendo o regulamento disciplinar. Essa regra, gente, começa a valer a partir de hoje. Em julho, a PM já tinha proibido os policiais militares de usarem a chave cervical, que é essa técnica de estrangulamento conhecida como mata-leão. A PM criou um grupo de estudos que tem até o mês que vem para rever as técnicas de imobilização que são ensinadas aos policiais do Estado. Eleições 2020. O Partido Social Cristão, o PSC, vai apoiar a candidatura de Bruno Covas à reeleição. A coligação com o PSDB foi decidida em convenção virtual ontem à noite. O partido terá 76 candidatos a vereador. E aí a gente já vai falar sobre o mapa-tempo, né? Porque a Defesa Civil da capital decretou estado de alerta, né, Anny Lotterman? Hoje a situação foi super complicada por conta da baixa temperatura, da baixa umidade do ar. Anny já está aqui para falar disso. Então, a situação tende a piorar, né? Até o fim de semana. Anny, boa noite para você. E aí combina com o calor, né? Essa temperatura alta tem vários problemas graves para a saúde, inclusive, viu, Michele? Boa noite para você. Boa noite a todos. O CGE, gente, o Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura, monitora a umidade do ar na cidade de São Paulo em 28 estações. E hoje, em todas elas, a umidade ficou abaixo dos 30%, que já é considerado o nível de atenção. A mais baixa foi de 15% no meio da tarde no Mirante de Santana. Por volta, então, das 3 da tarde também, a Defesa Civil decretou estado de alerta, que valeu até agora há pouco, às 6:45 da noite. O médico vice-presidente da Associação Brasileira de Cardiologia disse que o tempo seco pode causar problemas graves de saúde. Ele reforçou que é preciso beber muita água e ter cuidado com as atividades físicas nos próximos dias. As pessoas que praticam esportes, é fundamental que elas procurem praticar esportes no começo da manhã ou mais no final da tarde, para fugir daqueles horários onde o calor é mais intenso. E a hidratação é muito importante antes, durante e depois da atividade física. Seja os atletas, sejam as pessoas que não são atletas, mas que praticam a sua atividade física, e principalmente o mais perigoso ainda é o famoso atleta de final de semana, onde ele cisma de fazer atividade física mais intensa em horários totalmente errados, não se hidratando adequadamente, e aí as complicações podem acontecer. A gente não tem ideia dessa complicação, Isso foi quase né, um puxão de orelha para mim, especialmente, viu? E a umidade aí nos próximos dias tende a cair mais? Tende a cair ainda mais, principalmente no fim de semana. Olha só, fica em torno dos 16% no sábado e também no domingo. Amanhã chega aos 45%. Por quê, gente? Amanhã a gente vai ter a brisa marítima novamente. O vento vai estar soprando do mar aqui para o continente, então por isso a gente vai ter uma umidade um pouco mais alta. Mas no fim de semana a gente volta para aquela condição do vento soprando do interior. Por isso, a umidade
tão baixa. Hoje, inclusive, foi a tarde mais quente do inverno, com 33,4 graus. Foi quase a temperatura mais alta do ano, que foi registrada lá em janeiro. Olha, no 27 de janeiro teve 33,7. Só que aqui a gente estava no verão, né? Aqui a gente está no inverno ainda, né? E esse calor vai continuar nos próximos dias, tá, Michele? No sábado chega aos 35 graus e no domingo nos 33 graus. Para não dizer que eu não falei de chuva, a gente tem uma luz no fim do túnel aí, tá, gente? Olha só, segunda-feira, 32 graus ainda quente, mas no fim do dia pode chover um pouquinho. Na terça-feira, a temperatura já cai, já dá um refresco na semana que vem, mas não vai ser por muito tempo também não, viu? Então aproveitar a próxima semana esse tempo mais fresco e depois é só calorzão mesmo pela frente. Anny, obrigada. Até amanhã, gente. Boa noite, até amanhã. Bom, você viu esse panorama aí que a Anny Lotterman trouxe pra gente, né? Não é nada favorável para a situação no interior do estado. Os bombeiros, com a ajuda de biólogos e voluntários, já despejaram até agora 60 mil litros de água na Serra da Paulista, em São João da Boa Vista, no interior do estado. É que um incêndio que começou na sexta-feira passada e que já destruiu 300 hectares, continua queimando a floresta. A polícia, com a ajuda dos helicópteros Águia, auxilia no combate ao fogo. A cada descida, cerca de 500 litros de água são levados até os focos. As chamas já consumiram mais de 300 hectares de vegetação. Aqui no aeroporto de São João da Boa Vista foi montada essa base aérea. Além dos helicópteros Águia da Polícia Militar que decolam daqui, também tem 2 aviões-tanque, como esse que acabou de chegar. Um é do ICMBio, do Instituto Chico Mendes. Esse aqui foi alugado por empresários da cidade. Ele consegue carregar cerca de 2.000 litros de água e ajuda muito no combate às chamas. Mais de 50 bombeiros e 200 voluntários trabalham incansavelmente. Muitos focos estão em áreas de difícil acesso. Por isso, moradores que conhecem bem a região levam os bombeiros e os voluntários até os locais do incêndio. A dificuldade realmente é o tempo seco, o vento muito forte e a dificuldade de acesso nas matas fechadas. Os voluntários também estão trabalhando para salvar os animais que ficam desorientados por causa da fumaça. Hoje, o governador João Dória sobrevoou a área e disse que o governo vai intensificar o combate às queimadas no estado. E aqui na capital, um incêndio assustou os moradores de um prédio no Bom Retiro. 11 viaturas do Corpo de Bombeiros foram para lá no começo da noite. O fogo foi controlado rapidamente, mas durou o tempo suficiente para queimar 4 cômodos. 4 pessoas foram atendidas por inalação de fumaça. Um plebiscito vai decidir o futuro do elevado João Goulart, o Minhocão. O decreto legislativo já foi aprovado e deve ser promulgado em até 10 dias. O repórter Roberto Paiva tem outras informações sobre esse assunto para a gente. Paiva, boa noite para você. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Após a publicação desse decreto, a Câmara de Vereadores deverá informar o Tribunal Regional Eleitoral. O tribunal já informou que só deve se manifestar oficialmente depois que for oficialmente comunicado. Mas esse plebiscito não deve acontecer esse ano. Isso porque existe uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral lá de 2012 que diz que os tribunais regionais só podem autorizar consultas públicas com eleições se o pedido for feito com pelo menos 90 dias de antecedência das eleições. E a gente tem eleições agora em novembro, portanto não há tempo hábil para que esse plebiscito ocorra. Então, aquela decisão dos moradores aqui de São Paulo para saber se o Minhocão será desmontado ou se ele vai se transformar num parque totalmente ou parcialmente, essa é uma decisão que não deve ocorrer nestas eleições. A gente vai mostrar, inclusive, agora o trânsito aqui no Minhocão, absolutamente tranquilo nos 2 sentidos. O motorista não encontra nenhuma dificuldade aqui. Michele. Obrigada pelas informações, Paiva. A eleição está marcada para 15 de novembro, né? E terminou agora há pouco a reunião entre o PROCON e a APAS, a Associação Paulista de Supermercados, sobre o aumento no preço dos alimentos, como o arroz, que já acumula alta de 25% agora em 2020. A repórter Adriana Perrone acompanhou e a gente vai saber com ela, então, se houve algum acordo, vai ter uma redução nesse preço. Adriana, boa noite. Oi, Michele. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa reunião virtual durou cerca de 1 hora.
Não houve acordo para redução de preços, mas se chegou a um consenso de que não há justificativa para se cobrar, por exemplo, cerca de R$40 num saco de arroz, que é o que tem acontecido em muitos supermercados. Diante disso, o Procon prometeu que a partir de segunda-feira vai começar uma grande fiscalização no estado. A ideia, Michele, é que os agentes cheguem nos supermercados e façam uma comparação. Peguem o quanto o supermercado pagou e cobrou pelo produto no primeiro semestre e quanto pagou e está cobrando agora. Se for constatado que o supermercado aumentou o preço para também lucrar mais, aí o estabelecimento então vai ser notificado e vai ter que apresentar ali uma explicação. Se essa explicação não justificar o aumento, então o supermercado vai ser multado. Como você bem disse, a gente tem esse dado que saiu da FIPE de hoje, que mostra que o arroz, por exemplo, subiu 25% no acumulado dos últimos 12 meses. Volto com você, Michele. Obrigada pelas informações, Adriana. A seguir, doentes que fizeram o teste para a Covid-19 em postos de saúde reclamam da dificuldade para conseguir o resultado do exame. E veja também, uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo mostra que diminuiu o número de pessoas que perderam renda e trabalho na pandemia. Agora, aquela olhadinha no trânsito, você tem imagens ao vivo da Avenida Aricanduva. O motorista segue sem parar, nos dois sentidos aí da via. 7h24, SP2 volta já. A pandemia do novo coronavírus alcançou hoje uma nova marca no estado de São Paulo. Passou de 32 mil o número de mortos. E já são mais de 870 mil casos de Covid-19. Vamos ver os números absolutos aqui no telão. De olho aqui, o número de mortes. São Paulo tem agora 32.104 mortes causadas pela doença. São 283 mortes registradas nas últimas 24 horas. O total de casos confirmados subiu para 874.754. 8.178 novos casos de ontem para hoje. Por trás desses números estão histórias de famílias em luto. São mais de 32 mil pessoas que não resistiram ao coronavírus no estado de São Paulo. São mais 32 mil rostos. São mais 32 mil histórias. O João Bosco de Oliveira Borba, de 62 anos, morreu ontem em Carapicuíba. Ele era psicanalista, fisioterapeuta e um grande defensor também da causa negra. Ocupava o cargo de presidente da Associação Nacional dos Empresários e Empreendedores Afro-Brasileiros. Ele deixou um filho, 3 irmãs, muitos amigos e também pacientes. O soldado Jonathan Felipe de Mello morreu aos 28 anos. A família conta que ele não tinha doenças pré-existentes, mas teve muitas complicações causadas pela Covid-19. O Jonathan era casado, deixou um filho de 9 anos. Já a Doralice Teixeira, ela completou 61 anos na UTI, dias antes de morrer. A filha dela conta que Doralice adorava viajar e que vai sentir falta de ir à praia com a mãe. Era o que as duas mais gostavam de fazer juntas. A todas essas famílias, mostrando para vocês aqui, a todas essas famílias, a nossa solidariedade. Pacientes da região metropolitana que apresentaram sintomas do novo coronavírus e fizeram teste de Covid relatam que o resultado tem demorado meses para ficar pronto. E para saber se estão ou não doentes, eles precisam voltar à unidade de saúde correndo o risco de passar ou então de pegar o vírus. A nossa produção ouviu 21 cidades da região metropolitana para saber o tempo médio para a conclusão do resultado do exame. Taboão da Serra, Mauá, Santana de Parnaíba e Cotia disseram que o resultado pode chegar em até 15 dias. O governo do estado disse que, em média, o resultado tem que ficar pronto em até 72 horas. Veja na reportagem da Malu Maza. O primeiro a fazer o teste para Covid-19 nesta UBS da Zona Norte foi o filho da Sandra. A promessa de que o resultado chegaria por telefone nunca foi cumprida. Aí a Sandra decidiu buscar o exame.
quase não conseguiu. Eu preciso, mas o meu filho tem direito de saber. Não, ele pode dizer, meu amor, como é que ele vem aqui? Se ele está com estômago, se a gente está passando mal, com dor de cabeça, febre, todos aqui. E realmente, o exame dele deu positivo mesmo. Depois foi a vez da Sandra fazer o exame no mesmo posto. De novo, ninguém ligou. E ela não conseguiu saber o resultado nem por telefone, nem pessoalmente. Eu pensei que tinha alguma coisa no sistema, nada. Aí a resposta da funcionária da UBS, olha, nós mandamos para o laboratório, o laboratório que era na Lapa foi fechado, a gente não sabe para onde foi parar. Aí eu falei, meu amor, tem quase 1 mês e meio, vocês não têm a resposta? Não, a gente não tem. A nossa produção ligou para 8 UBSs de regiões diferentes da capital. 3 unidades informaram que o resultado pode ser consultado pela internet, mas não souberam dizer o link. 4 não atenderam, incluindo a da dona Sandra. E uma unidade da Zona Leste pediu para retirar o resultado do teste pessoalmente. Para buscar teste de coronavírus, resultado do teste, vocês conseguem passar por telefone? Tem algum site que pode tirar ou precisa ir presencial? Tem que vir presencial para ver se já chegou. Do começo da pandemia até julho, já foram realizados mais de 700 mil testes de PCR. O exame que indica se a pessoa tem ou não a Covid-19. Muitos desses testes foram feitos em unidades básicas de saúde, que é uma das portas de entrada de pacientes. Apesar de não existir um protocolo claro sobre como os resultados desses exames devem ser entregues, uma coisa é certa: se o caso for considerado suspeito, o paciente precisa ficar em isolamento e só deve procurar os serviços de saúde se os sintomas se agravarem. Na Grande São Paulo, os pacientes também estão recebendo a orientação para buscar os resultados pessoalmente, aumentando o risco de exposição ao novo coronavírus. O filho da Kelly, que mora em Barueri, teve Covid-19. Ela e a família foram testados em Jandira, cidade vizinha. E o resultado também teve que ser retirado na UBS. Com 11 dias, eu liguei, ela falou, olha, tá aqui o resultado, você pode vir buscar. Falei, você pode falar para mim se deu negativo ou positivo? Ela falou, não, você tem que vir aqui. O coordenador do controle de doenças da Secretaria Estadual da Saúde disse que os exames de Covid levam, em média, 3 dias para ficar prontos na Grande São Paulo e que cabe a cada prefeitura definir como vai informar o resultado. Nós não temos uma tecnologia que permita com que a pessoa, por exemplo, receba o seu resultado pelo celular. Seria uma alternativa. Infelizmente, a situação hoje, ainda principalmente nos serviços municipais, ela requer que o resultado seja consultado na unidade de saúde. Olha, por nota, a Prefeitura da capital informou que o paciente deve retirar o resultado do exame pessoalmente ou pela internet e que entrega o login e a senha para que a consulta seja feita no site do laboratório que fez o exame. Disse ainda que, no caso do paciente que testa positivo, a unidade de saúde entra em contato por telefone. Sobre os casos que a reportagem mostrou, a Prefeitura informou que vai averiguar os atendimentos e, caso necessário, reorientar os funcionários sobre esse fluxo de entrega e consulta dos resultados. E uma pesquisa divulgada hoje pela Rede Nossa São Paulo revela o quanto as pessoas sentiram as mudanças no mercado de trabalho por conta da pandemia. As entrevistas têm sido feitas mensalmente desde abril em todas as regiões da capital e os resultados sempre refletem os 30 dias anteriores à pesquisa. Vamos ver aqui no telão, então, esses números. Primeiro, a gente vai falar de renda. 64% dos paulistanos perderam parcial ou totalmente a renda. Era ali o começo da pandemia, as restrições da quarentena na economia eram mais rigorosas. Agora esse número aqui de agosto, na coluna do lado, 59% dos entrevistados relataram algum impacto negativo nos ganhos. Você viu que houve uma diferença aqui, né? E agora a gente vai falar da jornada de trabalho. 61% disseram em abril que as horas de trabalho foram reduzidas ou até interrompidas. Nesse caso, por falta de clientes, serviço ou porque a empresa ficou fechada. Em agosto, esse percentual diminuiu. 46% dos entrevistados tiveram redução de jornada.
Um dos reflexos mais difíceis da pandemia tem durado além do que muita gente planejava. 6 em cada 10 pessoas ouvidas na pesquisa da Rede Nossa São Paulo disseram que não recuperaram a renda. Para 29%, ela diminuiu muito. A Josenice vive bem essa realidade. Ela vendia 8 bolos por dia. Agora, num dia bom, 4 bolos. Diminui, né? Porque as pessoas pedem menos, né? Já está retornando ou ainda não? Ainda não. Como é que está o movimento? Tá assim lento, né? Lento. A queda na renda tem a ver também com a redução da jornada no trabalho. 46% dos entrevistados disseram que estão trabalhando menos. Só 2 em cada 10 pessoas ouvidas na pesquisa disseram que a quantidade de trabalho aumentou nos últimos 30 dias. Para os outros entrevistados, diminuiu ou continua a mesma quantidade de trabalho. Isso significa que muita gente ainda resiste a sair de casa ou voltar ao ritmo de consumo que tinha antes da pandemia. Toda essa nova dinâmica no mercado de trabalho chamou a atenção dos entrevistados. 77% disseram que notaram uma precarização dos empregos. A partir dessas informações, construir políticas para que a gente possa reduzir esse impacto efetivamente nas pessoas, sobretudo nas pessoas que não têm aonde recorrer. E com isso, é a população mais vulnerável que a gente deve estar olhando e cuidando nesse momento. Otimista mesmo está o Felipe, mas é bom deixar claro que é otimismo com uma boa dose de cautela. Para mim, graças a Deus, está um pouco melhor do que antes, né? Está voltando normal. Você tem ideia do que você vai fazer quando seu dinheiro, sua renda voltar? Continuar, agora eu vou juntar o dinheiro, né? Para quê? Para deixar juntado o meu dinheiro. Vai saber se parar de novo, a gente está preparado para a situação de novo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A pesquisa ouviu 800 pessoas na última semana de agosto e também revelou que, para a maioria, o home office ele veio para ficar, né? Assim como as vendas pela internet. A Fundação ProSangue fez hoje um apelo para que a população doe sangue. A instituição ligada ao Hospital das Clínicas de São Paulo está com apenas 40% do estoque e a reserva de sangue do tipo O é suficiente para menos de um dia. A situação se agravou com a retomada das cirurgias eletivas e o aumento na demanda de sangue nas últimas semanas. Pode doar qualquer pessoa que tenha de 16 a 69 anos, pese mais de 50 quilos e esteja em boas condições de saúde. Para evitar as aglomerações, a doação deve ser, então, agendada pela internet, tá bom? Vamos falar de futebol agora? A 9ª rodada do Brasileirão teve 2 jogos ontem envolvendo times paulistas. E aí, de olho nos resultados aqui, no Morumbi, o São Paulo empatou por 1-1 com o Bragantino. Com isso, perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato, caiu para 3º na classificação. Já o Santos fez valer aquele fator casa, né? Venceu o Atlético Mineiro por 3-1 e assumiu a 6ª colocação na tabela. Completando essa 9ª rodada, tem Clássico Paulista. Corinthians e Palmeiras estão jogando neste momento em Itaquera. O placar está 0-0. Vamos falar agora dos novos moradores do zoológico da capital. São 2 filhotes de mico-leão preto, uma espécie ameaçada de extinção, que existe só no estado de São Paulo. Os micos-leões pretos chegaram a ser considerados extintos por 60 anos, mas voltaram a ser vistos por cientistas no extremo oeste do estado nos anos de 1970. Desde então, o animal foi reconhecido como Patrimônio Ambiental de São Paulo. Hoje, calcula-se que existam apenas 1.400 micos-leões pretos na natureza. E o Zoológico de São Paulo conseguiu reproduzir a espécie em cativeiro. Que bacana, né? Com essa notícia legal, a gente vai terminando por aqui. As reportagens já no Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8h30, trazendo mais notícias para vocês. Se você quer mais informações sobre a Covid-19, vai lá no G1. Boa noite, gente. Até amanhã.